Olá, boa tarde. Estamos aqui em mais uma Domingueira do Leão. Que bom que você está aqui com a gente. Hoje é dia 4 de dezembro de 2022 e o Leão, Lar Espírita Alvorada Nova, tem uma enorme alegria em saber que você está aqui com a gente, participando desta live, participando desta Domingueira, participando das reflexões que são sempre muito úteis para as nossas vidas, não é verdade? O Leão, como você sabe, é uma instituição muito grande, muito ampla, mas que tem um foco muito bem centrado, que são nos nossos idosos. Temos 40 idosos que vivem conosco e é por conta dele que a gente faz muitas coisas, inclusive muitas campanhas visando arrecadações, visando doações. Inclusive, se você é uma dessas pessoas que pode doar para a gente alguma coisa ou então fazer depósitos nas nossas contas, por favor, fique à vontade, nos ajude, porque desde a pandemia, o nosso sustento, que é exatamente a contribuição de todo mundo, caiu bastante. E se você puder colaborar conosco, nós agradecemos. Ao longo da live vai aparecer aí, ou se não, lá no finalzinho vai aparecer aí os nossos dados para você contribuir com a gente. Tudo bem? Ou então, se você não assistir até o final, lá no final, quando tiver a nossa música com o nosso querido Roberto Nunes, aí você vê lá, porque lá tem tanto o QR Code, como também tem os nossos dados para você fazer o nosso depósito através do Pix, tá bom? Ficamos extremamente agradecidos a você. Mas hoje é mais um domingo, é mais uma oportunidade da gente papear aqui sobre coisas muito instrutivas, reflexivas, úteis. E na tarde de hoje, nós não teremos nenhum convidado de fora. Vocês estarão comigo e eu com vocês. Legal isso, não é verdade? Então, que bom, nós vamos estar juntos e desde já convido todo mundo para fazermos aqui uma oração, para elevarmos bem o nosso pensamento e ficar tudo aqui no melhor clima para a gente viver esta domingueira. Esteja em casa, esteja muito bem-vindo, o Leão lhe agradece, lhe recebe, e vamos agora agradecer a Deus pelo dom da vida. Pai amado, Pai de todo amor e de toda sabedoria, agradecemos muito pela vida e por todas as bênçãos que a vida e a natureza nos oferecem. O teu amor é excelso e por isso mesmo muitas vezes sequer percebemos, sequer reconhecemos, mas sabemos que a tua sabedoria infinita nos envolve a todos, acolhendo-nos no teu amor e ao mesmo tempo fortalecendo-nos nesses sentimentos que temos dentro de nós. Por isso, Senhor, agradecemos muito se envias até nós os teus mensageiros de bem, de luz, para nos trazer mais inspirações, melhores reflexões, e que todos nós aqui reunidos, seja agora neste momento ou mesmo em momentos posteriores, quando outras pessoas irão assistir esta live, que todos aproveitemos o melhor possível, elevando sempre a nossa alma para lugares que todos nós merecemos e que iremos para lá em teu nome. Graças a Deus. Então, queridos amigos, nós vamos hoje aqui debater um tema bem interessante, né? O que fazer? Afinal de contas, o que fazer? Isso surge nas mais diversas horas, nos mais diversos momentos, nas maiores ou menores intensidades, no campo das emoções, nos campos psíquicos, nos campos morais, nos campos espirituais, nos campos físicos, enfim, em tudo aparece. E agora o que fazer? Aí tem até uma expressãozinha que eu uso muito, fazer o quê? Fazer o quê, como quem diz, já está feito, não tem mais o que fazer, né? Então, esse o que fazer, ele comporta inclusive essa pequena divagação. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta só para você pensar em um instantinho, mas é fração de segundo para você pensar, tá bom? Pode ser? Pensa aí bem rapidinho. O que fazer se o sol fosse embora? O que fazer se o sol for embora? O que fazer se o sol foi embora? Olha só que coisa, né? A gente, se o sol foi embora é porque entardeceu, é porque anoiteceu. Se o sol foi embora é porque cobriu uma nuvem e agora vem chuva. Se o sol foi embora, ele não pode ter ido embora de vez, porque ele faz parte de um sistema planetário.
Mas e se eu disser para você, em algum momento em que você está bem confuso nas suas conclusões ou deduções, eu disser, e agora, se o Sol for embora, como é que fica? Uma das respostas semifilosóficas disso é, eu fiquei no escuro, não é verdade? Então, se o Sol for embora, a gente ficou no escuro. Ah, mas eu tenho lâmpadas, eu tenho lanterna, eu tenho um celular que eu posso acender, eu tenho... Sim, mas você vai ter que tomar uma providência a partir do momento em que o Sol for embora. Percebe bem? Então, o que fazer se o Sol for embora? Ou a gente se adapta, ou a gente vai ficar resmungando. Só que não tem jeito, ele foi embora por algum motivo, ele saiu do nosso momento, da nossa vida, da nossa circunstância. E quando a gente leva aí já filosoficamente essa imagem do Sol para ser um ser querido que foi embora, ou então ser alguém que não consegue voltar para nós, ser uma grande decepção que tomou o lugar da claridade que eu tinha na minha esperança. Então, gente, já por aí dá para perceber que se alguém pergunta o que fazer se o Sol for embora, como isto mexe com a gente, não é verdade? Mas na tarde de hoje eu vou enaltecer muitos pontos, vários pontos do Livro dos Espíritos, que de uma certa forma tanto aborda isto como dá soluções, porque o problema nem sempre é o problema. Porque se o problema fosse o problema, todo aluno estaria passado. O problema é a solução dele, não é verdade? Então, essa é a nossa questão. O que fazer? No cartaz a gente colocou o que fazer exclamativo. Exatamente para a gente ir o que fazer. Mas seria o que fazer? Depende, né? Vamos lá. Nós estamos vivendo o período da Copa de Futebol, a Copa do Mundo de 2022. Né? Estamos aqui no mês de dezembro, já entramos agora nas oitavas de finais. E há um grande atleta no Brasil chamado Neymar Júnior, que foi contundido numa das primeiras, se não na primeira partida da primeira rodada, e ele ainda não pôde voltar, porque está se reparando lá fisicamente, né? O que fazer? Essa foi uma pergunta, inclusive, que caiu na cabeça do técnico. E agora, o que fazer sem o Neymar? Pois é, a gente coloca todos os ovos num único cesto e aí, de repente, fica faltando. Mas parece que não é bem o caso do Brasil, né? Tem outros ovos muito bons e que podem germinar aí muito bem ao longo dessa Copa. Mas eu estou querendo falar da Copa e do Neymar especificamente, porque ele, numa entrevista, ele disse uma coisa que me chamou muito a atenção e que tem muita relação com o que fazer. Ele dizia assim, as pessoas dizem que eu sou um bom jogador, um excelente jogador de futebol. Eu acho que tenho colegas que são muitas vezes melhores do que eu. Olha que toque de humildade, né? Ele é considerado um dos melhores do mundo, mas ele genericamente diz que tem muitas pessoas que são muito melhores do que ele. Até aí estava muito abstrato tudo, estava muito no genérico. Aí ele desceu para um ponto mais específico. Ele disse mais ou menos assim. Quando eu comecei, eu tinha alguns colegas que jogavam e treinavam comigo, e eles, vários, eram muito melhores do que eu. E aí, um dia eu ouvi um deles dizendo que o Neymar teve sorte. E o outro dizia, é porque eu não tive a oportunidade que ele teve. O Neymar então complementa. Oportunidade, ninguém pode reclamar, porque estávamos no mesmo time, fazendo os mesmos treinos, com os mesmos técnicos, jogando nos mesmos campos. Então as oportunidades eram absolutamente iguais. E a sorte? A sorte foi o que eu fiz. Eu não desisti. Eu perseverei, eu fui em busca das oportunidades. Então, eu não trocava o meu treino por qualquer coisa. Eu fui em frente. Eu já estou acrescentando aqui algumas palavras nas palavras do Neymar, mas já é a minha dedução do que ele disse. Enquanto alguns, que nada, eu vou treinar hoje, que não, mas isso aí eu já sei. Enquanto isso, ele lutava e repetia. Quando chega lá na frente, ele teve sorte.
Não é bem isso. O que acontece é que quando chega na hora de o que fazer, muitas vezes a gente toma a opção errada. E aqui eu posso até criar uma generalidade muito forte. A grande maioria da população do mundo geralmente opta errado. E por que eu digo isso? Porque se a maioria optasse certo, o mundo seria literalmente outro. Tanto no sentido de trabalho, como no sentido moral, como no sentido ético. A questão é que a gente desiste fácil. Ah, mas eu dei a minha vida. Ah, você deu a sua vida. Mas você acordava cedo e disse, não, nunca fui de acordar cedo. Então você ia dormir tarde, todas as noites. E o que era que você fazia que levava você a dormir tarde? Ah, eu ficava vendo televisão, eu ficava batendo papo com os amigos, de vez em quando bibericando ou fazendo alguma bobagem. Ou seja, essa é a opção. É a opção de muitos. Muitos. Eu não estou falando muitos homens, muitos seres humanos. A gente prefere escolher aquilo que não é o que fazer. Por incrível que pareça, e aqui entra a neurolinguística, a gente tem optado muito mais pelo que não fazer do que pelo que fazer. E aí depois reclamamos do que não foi feito, mas você não fez. Esse é um problema crucial na nossa vida. E sendo assim, a gente precisa parar para pensar. Se você já tem 18 anos, que bom, você está no começo, está na força. Aí você vai pensar assim, nos meus 18 anos eu não tenho que me preocupar com nada. Deixa eu te fazer só uma pergunta. Quantos anos você vai viver nesta vida? Eu não sei, muitos. Bom, você acha que muitos. Mas tem tantos jovens morrendo aí todos os dias. Lá vem você com o seu pessimismo. Não, eu estou lhe convidando a refletir. Se você já tem 50 anos, mas depois desse tempo todo agora não dá mais para fazer nada. Quem foi que disse isso para você? Não fazer nada. Percebe como o não fazer é dominante? Esse não fazer dominante é quem nos aniquila. É ele quem mexe com a gente. E muitas vezes, quando a gente pretende fazer, a gente faz de uma forma equivocada. Vamos lá no Novo Testamento, quando Paulo escreveu aos Filipenses, está no capítulo 2, versículo 3. Paulo diz assim, não faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Não faças por contenda ou por vanglória, mas faça por humildade. Onde é que isso se aplica na nossa vida? Eu vou fazer isso só para mostrar que eu sou bom. Isso é contenda. Eu vou fazer isso porque eu quero chegar ao topo. Isso é vanglória. Por que você não faz por humildade? Sim, mas humildade não faz nada, não. Não é humildade que não faz nada. É você ser subserviente que não faz nada. Agora, você ter a humildade é você dizer, eu preciso fazer, eu devo fazer, eu vou fazer, eu faço. E a conclusão disso é, eu fiz, eu realizei. E isto é humildade, por incrível que pareça. É um outro probleminha que a gente tem, né? A gente entende humildade por um cruzar de braços ou ficar sempre olhando para o chão. Não, tem muita gente humilde, mas que olha aqui, olha no seu olho. Porque a humildade não é um gesto físico, não é um desvio de olhar. Humildade é uma determinação, personalidade de quem sabe o que é, o que faz e onde vai. Se eu sei quem eu sou, eu não preciso perguntar para você, sabe quem sou eu? Eu não preciso, na hora que eu digo isso é porque nem eu mesmo sei quem eu sou. Quando eu sou Jesus, lá em Pôncio Pilatos, né? Lá em Pôncio Pilatos diz, és, pois, rei. Como é que ele responde? Você está dizendo, sou rei. É você mesmo quem está dizendo. E por que ele não disse, sim, eu sou rei? Porque ele já era. E nenhum rei precisa dizer que é rei. Se na sua vida, se na minha vida, se na nossa vida, a gente está sempre precisando dizer, olhe, preste atenção, eu sou seu pai.
Ó, cuidado que eu sou o seu professor. Olha, eu como chefe posso lhe rebaixar. Tem alguma coisa errada. É duro, mas tem alguma coisa errada. Esse não é um pai que está agindo corretamente, aquele não é um bom patrão, aquele tampouco é um bom professor. Porque um professor, ele não precisa competir com nenhum aluno. Ou será que precisa? Na hora que um professor está competindo com um aluno, ele está totalmente derrotado como professor. Na hora que um pai precisa ficar lembrando ao filho de que ele é quem é o pai, é porque ele ainda não conseguiu mostrar ao filho que é o pai. Ele está mostrando-se um parceiro, alguma coisa menos ser pai. E um empresário ou um chefe de setor que está precisando o tempo todinho ficar pisando, humilhando os outros, ele não é chefe nem de si próprio. Não é verdade? Então isso tudo é muito interessante. Emmanuel, através de Chico Xavier, escreveu uma mensagem chamada Examina-te, exatamente em cima desse versículo da Epístola de Paulo aos Filipenses. Ele começa dizendo, eu vou pegar só um trechinho do comentário de Emmanuel, que eu achei extremamente ótimo. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Já é uma imagem em tanto, né? Então, o serviço de Jesus é infinito. E se ele é infinito, tem lugar para todas as criaturas e para todas as ideias, que ele colocou aqui como sadias, na sua expressão substancial. Eu tiraria aqui, talvez, até esses sadias, eu diria todas as ideias. Porque ao redor de Jesus orbitaram ideias também ruins e ele soube trabalhá-las. Percebeu isso? É tanto que lá na frente ele diz, cuidado aquele que trouxer coisas más. É possível tratar e lidar com as coisas más, mas ai daquele por quem as coisas más vierem. Então, ao redor de Jesus orbita tudo, tem espaço absolutamente para tudo. Mas Emmanuel continua, se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, preste atenção, se na ordem divina, cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme a sua posição evolutiva. É por isso que eu mudaria aquela palavra sadias. Por quê? Uma pessoa que é muito má, que ainda é muito imperfeito, que é muito pequeno, ele está contribuindo também, ainda que de forma desagradável para a maioria, mas ele está contribuindo, percebe? Então, isso é uma coisa fantástica. Na ordem divina tem todo tipo de fruto. Assim como na natureza nós temos frutas deliciosas, frutas amargas, também temos árvores que só dão espinhos. Então, tem de tudo, né? A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado. E nessa tarefa, é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos seus semelhantes. Então, está aí o não faça por contenda, mas nem por vanglória, faça isso por humildade. Para que a gente, participando deste sistema crístico, sistema divino, a gente contribua de fato, tanto aprendendo, como ajudando aos outros que também aprendam com a gente. Mas eu falei no início que iria pegar algumas citações do Livro dos Espíritos, né? Vamos a elas para a gente ter uma visão assim bem doutrinariamente espírita. Essa palavra doutrinária às vezes ela é um pouco complexa, mas também não vamos discutir isso agora. Mas é porque uma vez eu até comentei numa palestra minha que a mim me incomoda um pouco quando eu vejo as palestras tipo assim, o divórcio na visão espírita. E aí quando você vai assistir, não é a opinião espírita, é a opinião do palestrante. Porque ele disse tudo menos qual era a opinião espírita. E no nosso meio está cheio de pessoas que se acham no poder de dizer a opinião espírita.
sem falar sequer de Allan Kardec. Eu acho isso um pouco de contrassenso. Mas eu também não estou aqui para estar criticando os outros, mas apenas eu quero trazer a ótica da obra espírita em cima do Livro dos Espíritos sobre o que fazer, porque eu acredito que isso seja muito necessário para todos nós. E não vamos longe, vamos até aqui de uma forma cronológica. Na introdução do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec anotou como síntese da introdução, dentre as muitas sínteses que ele faz, que a moral dos espíritos superiores se resume, assim como a moral do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. A gente já ouviu tanto isso, né? Fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Mas aqui Allan Kardec ele foi bem na ferida. Ele colocou: isto é, fazer o bem e não o mal. Olha que amplitude ele deu aí, ele tirando somente do aspecto pessoal e passou para o aspecto genérico mesmo. Você tem que fazer o bem, não importa se para milhares de pessoas, para uma coisa, para um animal, para um sistema, para o que quer que seja. Você tem que fazer o bem e não o mal. Neste princípio, continua ele lá na introdução do Livro dos Espíritos, neste princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Algumas pessoas que são assim, tanto quanto rebeldes em si próprias, não é rebelde contra o mundo, mas rebeldes dentro de sua maneira de ser, de agir, de pensar, diz assim: isso é coisa de religião de novo. Não é questão de religião, é uma regra de proceder. Porque é tão simples isso, mesmo pessoas que não tenham nada a ver com religião sabem. Nossa, aquela pessoa disse uma piadinha comigo que depois eu pego ela. Ou seja, você não gostou porque te disseram uma piadinha. Qual é o direito a partir de então que você tem de dizer piadinha com quem quer que seja, inclusive para aquela mesma pessoa? Você não tem. Por quê? Porque você sabe agora que aquilo é mal. E na hora que você sabe que é mal, aquilo você não deve propagar. Porque você sabe qual é o mal que você vai causar. Mas aí você diz assim: ah, mas ela me fez mal, agora ela vai ter que sentir. Ela vai ter que pagar o que ela me fez. Não faças nada por contenda. Lembra bem. Essa é a primeira situação que está ali proposta por Paulo. Mas vamos em frente. Às vezes a gente diz: não, mas eu não consigo porque eu sou imperfeito, eu sou inferior. E muitas vezes quando a gente diz isso, a gente não quer assumir que está pensando que se advoga do direito de ser mal e de fazer o mal. No item 101, na pergunta 101 do Livro dos Espíritos, tem um esclarecimento ali por Allan Kardec. Espíritos imperfeitos. 2 pontos. Nem todos são essencialmente maus. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns, a mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Leviandade, irreflexão e malícia, antes de ter uma verdadeira maldade. Então, entre os imperfeitos, existem esses que estão miscigenados aí. Leviandade, irreflexão e malícia está exatamente dentro da primeira proposta de Paulo, que a gente não deve ficar fazendo nada por espírito de contenda. Porque quando eu faço contenda, eu estou sendo irrefletido, estou sendo leviano, estou sendo malicioso. Então, é preciso que a gente comece a compreender. Por que preciso compreender? Porque a gente advoga também muito a nosso favor o ímpeto, o instinto, foi mais forte do que eu. Sim, tudo isso vem de uma maneira mais violenta,
tanto quanto menos a gente entende o processo. Se você vai entendendo o processo, você vai começar a controlar através de pequenas ações até chegar no momento em que grandes ações não permitirá que você faça isso. E ele, continuando a definição de espíritos imperfeitos, ainda diz assim: uns imperfeitos não fazem nem o bem nem o mal. Mas pelo simples fato de não fazerem bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. Que coisa, né? Então, tem aqueles que ficam felizes porque fizeram mal. Sim, talvez você já tenha passado por isso, eu já passei por isso. Hoje eu fiz uma coisa que eu estou de peito lavado. O que foi? Você ajudou uma pessoa? Que ajudou que nada. Aquela desgraça viu o que é bom para tosse. Olha só. E a gente se vangloriando disso. E achando que por isso a gente ganhou mais um degrau para cima. Não, a gente desceu mais um. Infelizmente. Na questão 148, Allan Kardec faz um comentário. Dizem que ninguém jamais voltou de lá, do outro mundo. Dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações. É erro dizê-lo. E a missão do Espiritismo, olha bem, a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Como é que é? Isso mesmo. Quantas vezes a gente diz, mas esse negócio de que espiritismo foram os espíritos que trouxeram, ninguém nunca veio de lá para dizer nada. E Allan Kardec disse que a proposta é exatamente o contrário, é mostrar que lá há uma continuação. A gente está indo a caminho desse futuro. Por mais vida que a gente tenha encarnados nesta, a gente vê se desenrolar um futuro muito grande lá para frente, em termos temporais. Então nós temos uma eternidade para frente, um tempo infinito. E é para lá, portanto, que a gente tem que cuidar. Por isso, assim como ao Espiritismo cabe fazer com que a gente perceba que existe como tocar nesse futuro, como até penetrar pelo olhar nesse futuro, cabe também a mim e a você refletir sobre isso, pensar nisto, porque dessa maneira a gente vai sofrer um tanto quanto menos quando a gente pensar, meu Deus, e agora? O que fazer? Questão 222, mais um comentário do senhor Allan Kardec. Imaginai que alguém vos venha dizer, imagine isso, sofreis, não sois tão felizes quanto poderíeis ser, ao passo que diante de vós estão seres que gozam de completa aventura. Eu vou até nem ler toda aqui, só para a gente ilustrar isto. Quantas vezes a gente olha assim, pronto, falamos hoje do Neymar, e falamos da frase dele em relação a colegas que dizem que ele teve sorte. Na realidade, eles estão assim, meu Deus, você aqui nessa penúria, ou nesse time, ou então nessa profissão que você terminou escolhendo, e olha o cara lá numa boa. E você aí, hein? Mas às vezes ninguém nem precisa dizer, a gente mesmo começa a locubrar esses pensamentos e começamos a perder um pouco a noção de nós mesmos, não é verdade? Porque a gente entra naquele regime da comparação infeliz. Poucos são aqueles que dizem assim, o que foi que ele fez para chegar lá, que eu quero fazer também? Muitos só querem chegar lá e não chegam, e vão se lamentar. E aí, continuando agora aqui com Allan Kardec, ele diz, quereis mudar na deles a vossa posição? Ou seja, você quer mudar sua posição
pela dos outros que já atingiram outros pontos, certamente respondereis: que devemos fazer? Olha bem aí o que fazer, né? Olha que resposta fantástica. Quase nada. Recomeçar o trabalho mal executado e executá-lo melhor. É quase nada se a gente vê que há uma lógica imensa aí por trás. Mas para muita gente isso é terrível, porque a pessoa não quer ter a humildade de recomeçar, não quer passar pela penúria do aprendizado, do esforço, da dedicação. Ah, desse jeito aí não dá para mim. Pois é, se não dá para você, então você não está querendo mudar necessariamente, você está querendo ganhar de presente. Mas até para presentes a gente sabe que a vida nos apresenta que os presentes eles são devidos, eles não são achados, não é verdade? Um presente é alguém que foi e te deu. Algo que você achou não foi necessariamente um presente. Na questão 257, Allan Kardec faz um outro comentário. Ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência desde a vida atual. De que a influência? As influências que a gente tem, tanto para as propensões positivas como negativas. E ele continua. Ele tem o livre-arbítrio, tem, por conseguinte, a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Quando a gente se pergunta, portanto, e agora o que fazer? A gente está se deparando com essa coisa muito forte chamada livre-arbítrio. Você tem liberdade de escolha. E você tem a liberdade de fazer e a de não fazer. Mas tudo o que vem depois é consequência dessa liberdade posta em prática. É isso que muitas vezes a gente reclama lá na frente. Ah, mas se eu soubesse, você sabia. Imagina quantas vezes os nossos pais disseram: não faça isso, ou vá por aqui, vamos dormir mais cedo, largue esse celular. Tem muitas crianças hoje que estão reclamando dos pais exatamente porque eles não deram os nãos. E aí no clima do livre-arbítrio ficou aberto demais e aí as crianças perderam referência. Então isso implica tanto para quem está começando como para quem está adiante. Isso implica de todo lado. Mas ali, Allan Kardec, no item 222, questão 222, ele tinha dito que era fácil, que não era quase nada, bastava recomeçar o trabalho mal executado e executá-lo melhor. Mas aqui na 257 que a gente está lendo, ele entrou em detalhes. E aqui esses detalhes é que fazem a gente amadurecer. Olha bem, quais são os detalhes? Dome suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Então vamos começar. Tem mais, né? Mas vamos lá. Não domine as suas paixões animais. Quais são as nossas paixões animais? O glutão comer demais, o viciado se intoxicar cada vez mais, o sexólatra só pensa em sexo, e por aí vai. O outro que só quer saber de dinheiro, o outro que só quer saber de vingança. São as paixões que precisam ser controladas. Não alimente ódio, porque o ódio é destrutivo em si próprio. Não é só lá fora, é lá aqui dentro. Eu contei essa história já algumas vezes, porque quando eu assisti a primeira vez me impressionou muito o livro Poderoso Chefão, em que há um crime de uns parentes do chefão, do filho, e um outro filho chega e diz: eu vou agora lá matar. Ele diz: não. O chefão disse: você não vai fazer isso. Não, mas eu vou. Não vai. Não, mas eu quero matá-lo. Disse: você vai poder até matá-lo, mas não agora. Por que não agora? Porque agora você está cheio de ódio. E o ódio vai prejudicar a sua ação. Quando você tiver controlado o ódio, aí sim você vai lá e mate. Veja que até dentro do clima de maldade, do clima de vingança, do clima de crimes violentos, nem ali o ódio se sustenta. Então essa é uma das propostas aqui, né? Não alimente ódio, nem inveja, porque a inveja ela é improdutiva.
Aí eu queria muito ter aquilo. Isso é inveja. Nossa, eu vou ter que trabalhar muito e vou trabalhar. E aí vou conseguir. Isso é outro nome, já não é mais inveja. Isso é produtividade. Não tenha ciúmes, porque ninguém é dono de ninguém. O ciúme é a prova de que você quer ser dono de alguém ou de alguma coisa. E o orgulho do quê? Se todos nós temos absolutamente tudo igual. Ah, não, mas as feições, o dinheiro, sim, são coisas aparentes. Nós não temos do que ter orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo, continua Allan Kardec. Purifique-se. Purifique-se. Como? Nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo importância que não merecem. E então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria, e quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá influência. E quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá influência. O que está embutido aqui? Que as pessoas que não saem desse circuito, quando saem desse invólucro, continuam sob a influência dele. Isso é terrível. Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido. Nenhuma impressão desagradável eles deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não a alma. Sentir-se-á feliz por se haver libertado deles, e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. É uma coisa muito linda isso. Se você quiser reler, vá lá, por favor, no Livro dos Espíritos, questão 257. É algo para a gente ter quase que a cabeceira, pensando sempre nisso, lendo sempre, repetindo de si para consigo, porque aí aos poucos a gente vai dominando, vai vencendo e chegando mais perto disso que a gente almeja para nós mesmos. Não é verdade? Mas vamos continuar, que eu disse que eu ia continuar aqui no Livro dos Espíritos, né? Questão 523. Allan Kardec perguntou: acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre algo tanto vagos, que devemos fazer na incerteza em que ficamos? O que fazer? Olha a pergunta de Kardec. O que a gente deve fazer na incerteza que a gente fica, já que o instinto é algo muito vago, o pressentimento também não é tão preciso. Então, o que a gente deve fazer? A resposta é de uma felicidade impressionante. Quando eu li isso aqui há muito tempo, quando eu estava lendo o Livro dos Espíritos, uma das vezes que eu li lá para trás, quando eu li essa pergunta, eu fechei os olhos para não ler a resposta. Eu disse: meu Deus, o que poderia ser essa resposta? Meu Deus, que coisa fantástica! E quando o instinto ou o pressentimento, eles não estão sendo claros na minha vida e eu não olhava para o livro, o que eu devo fazer? E eu não cheguei a nenhuma conclusão, acredita? E olha a resposta dos Espíritos. Quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito ou ora a Deus. Olha que coisa. Ou ora a Deus, soberano Senhor de todos, e Ele te enviará um dos teus mensageiros, te enviará um de nós. E eu fico bobo, eu digo: meu Deus, como é que eu não pensei nisso? Mas isso era tão lógico que eu não pensei. Só que aqui tem um detalhezinho. E é um detalhe que você precisa considerar, assim como eu preciso considerar. Quando te achares na incerteza, invoca ou evoca. Mesma palavra. Evoca o teu bom espírito. Por que a gente tem que pensar nisso? Porque há uma linha, olha que coisa, que não deveria ter, né? Era para ser um pano único, mas há uma linha, há uma dobra dentro do espiritismo, ou dentro do movimento espírita, que diz que a gente não deve invocar. E aqui a resposta é: invoca o teu bom espírito.
Aí caímos no segundo problema. E como é que se invoca? Muita gente diz, basta você fazer uma oração. Ah, é? Então por que eu oro tanto e ele não vem? Porque não é só fazer uma oração. É você convidá-lo, meu irmão, meu guia, meu anjo de guarda. Jesus, permite que ele venha, Deus Pai amado, e entre na sintonia, entre na faixa. Para ele sentir que você realmente está chamando. Mas a gente fica pensando mil coisas psíquicas, emocionais ou mesmo comportamentais e nos esquecemos desse tipo de comportamento que é uma evocação ou então uma oração a Deus. E quando Allan Kardec fala orar a Deus, eu sugiro, olhe lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na parte final, quando ele fala de preces a espíritos, observe que ele o tempo inteiro evoca a Deus. Então é naquela forma. Não é naquela forma escrita. Imagine aquela forma sentida. Tá bom? Beleza, né? E agora aqui a gente pode generalizar. Quando você estiver nessa, e agora o que fazer? Qual é a resposta? 523, 523. Invoca o teu bom espírito. Ou então ore a Deus, que ele vai mandar um dos seus mensageiros até nós. Lindo, 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 lindo e eficiente. Eu fico impressionado. Na questão 614, que se deve entender por lei natural? Eu vou até beber aqui uma água naturalmente. E a resposta é: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ponto. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Esta, para mim, é a situação mais genérica de todas. A lei natural é a lei de Deus. Então quer dizer que se eu caminhar lado a lado, para e passo, com a lei natural, eu estou dentro da lei de Deus e, portanto, eu saberei o que fazer sempre. Simples. Mas a gente viu na questão anterior que ore a Deus que ele manda ter os mensageiros. Agora que está, quando ele explica o que é lei natural, ele está dizendo que é a lei que diz o que a gente deve e o que não deve fazer. Muito interessante. Na questão 770, subpergunta A, Allan Kardec colocou: mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Allan Kardec estava aqui discutindo as questões das pessoas que fazem retiro, se afastam de tudo. E aí Allan Kardec parece que não concordou totalmente com a resposta, e aí ele colocou esse item a mais, né? Será que não tem então mérito uma pessoa se retrair e fazer disso uma expiação a si próprio? Porque às vezes muita gente diz, olha, aqui eu tenho tudo, aqui eu tenho todo conforto, eu vou sair, vou para um lugar, ficar sozinho, sem a companhia de ninguém, eu vou sofrer isto para... Foi essa a pergunta. Resposta dos Espíritos: fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Olha que preciosidade. Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando um mal, aquele que por tal motivo se insula, cai no outro, pois esquece a lei de amor e da caridade. Pronto, a resposta está perfeita. Então você quer uma expiação? Faça a maior soma de bem do que de mal. Porque se você simplesmente se isola, se insula, você está esquecendo a lei de amor, de caridade. E aí você está perdendo ponto naquilo que você estava querendo conquistar. Na questão 871,
Allan Kardec faz um comentário. A prova que você passa, que eu passo, que todos nós passamos, e que muitas vezes são as provas que fazem a gente dizer, meu Deus, o que fazer agora? E agora, o que fazer? Né? A prova, ela não tem por finalidade dar a Deus esclarecimentos sobre o homem, pois Deus sabe perfeitamente o que ele vale. Mas sim dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que ele tem a liberdade de fazer ou não fazer. Então as provas, elas não vêm para que Deus saiba como é que você está, como é que você vai se sair. Não, ele já sabe. A prova, ela vem para você decidir qual é o seu nível de responsabilidade ante as ações que você vai tomar, que poderão ser boas ou não. O que você vai fazer? Dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pôr o homem na luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Então, resistai ao mal e fazei todo o bem. E a última questão que eu separei aqui do Livro dos Espíritos, eu acho que está bem interessante, né, a gente pensar em tudo isso, foi a questão 896. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem utilidade real, por lhes não saberem dar emprego criterioso. Tem algum merecimento essas pessoas? Então, tem pessoas que têm e aí esbanjam e ajudam qualquer um de qualquer jeito, não quer nem saber, eu fiz minha parte. Essa frase é cruel. Eu fiz minha parte. Será que a gente, quando diz que fez a nossa parte, a gente fez a nossa parte mesmo? Ou a gente não terá sido perdulário? E a resposta dos Espíritos para essa colocação de Allan Kardec foi o seguinte: essas pessoas sim têm algum merecimento, que é o merecimento do desinteresse. Ótimo. Porém, não tem o merecimento do bem que poderiam fazer. Ah, que pena, né? Então você tem um crédito do desinteresse. Você não é interessado. Mas você tem um descrédito, que é o de não fazer o bem que poderia fazer. E aí ele esclarece. O desinteresse é uma virtude. Ótimo. Mas a prodigalidade refletida, ou seja, você fazer, doar de qualquer jeito, constitui sempre, pelo menos, falta de juízo. Então é preciso que a gente pondere as coisas. A riqueza, assim como não é dada a uns para ser aferrolhada num cofre forte, também não o é a outros para ser dispersada ao vento. Então a riqueza nem é para ser trancada, nem é para ser jogada de qualquer maneira. É mais uma ponte que a gente tem para tudo que a gente precisa fazer. Então, relembrando tudo, se você quiser anotar, Examina-te, é uma mensagem do Espírito Emmanuel. Eu não me lembro qual foi o livro, mas é daquela série Pão Nosso, tá? Examina-te. Depois, no Livro dos Espíritos, nós fizemos uma leitura de um item lá na introdução, depois a questão 101, a 148, a 222, a 257, demos um salto para 523, 614, a subpergunta A da questão 770, a questão 871 e a questão 896. Se você quiser relê-las, está na sequência como eu coloquei. Por isso que eu disse uma sequência cronológica. Lógico que você pode reorganizar tudo isso, porque o importante não é a gente saber a sequência. O importante é a gente saber onde e como aplicar isto. E aí eu volto para onde eu comecei, né? E se o sol for embora, o que fazer? Agora a gente tem uma resposta aqui maravilhosa, né? Invoque o teu espírito guia, ou então ore a Deus.
Não é fantástico? É ótimo. Agora, é preciso que a gente faça isso. Não adianta achar lindo. Não adianta achar que isto é renovador. É fundamental que a gente faça, realize, se imponha nesta evocação ou invocação bendita e na oração a Deus, para que a gente decida com claridade mesmo o que fazer. Em todos os momentos, em todas as provas, em todas as expiações, o que fazer é fundamental, é essencial para o nosso sucesso, tanto material como o sucesso espiritual. Não podemos ficar lamentando, eu não tive oportunidade, eu não tive sorte. Faça o que você deve fazer. Faça o que você precisa fazer. E se errou, recomece, retome, corrija. Porque é desse jeito que nós podemos crescer e aproveitar bem esta vida. Era o que a gente tinha para comentar nesse tema de hoje. Eu espero que tenha lhe tocado, porque o tema é de fato muito rico, muito apropriado, muito interessante. A gente vai ter o nosso querido Roberto Nunes trazendo mais uma música deliciosa e espero que amanhã à noite, segunda-feira, se você quer estudar mais um pouquinho sobre magnetismo, estamos aqui neste mesmo canal a partir das 19h30, ok? E na quarta-feira, de forma presencial, estaremos no Leão, fisicamente, tratando da questão, de mais uma questão, de um mini tema, uma mini palestra. Estão sempre muito boas. E por último, um aviso. Não tivemos, que teria sido hoje, se fosse o caso, o café cultural, porque houve desencontro de datas da pessoa que poderia vir, então não tivemos hoje o café cultural, não teremos no mês de janeiro, mas no mês de fevereiro retomaremos com o café cultural presencial aqui no Leão, tá bom? Vamos fazer uma prece. Se você tem água e quiser magnetizar, aproveite, tá? Vamos aqui. Deus, Pai de amor, de bondade, a gratidão imensa, Senhor. Sabemos que refletindo melhor, podemos tomar melhores decisões sobre o que fazer. Mas que façamos com equilíbrio, com retidão, com a sensação do dever bem cumprido. Que façamos pelo nosso bem, mas também pelo bem dos outros. Que tenhamos a lucidez de evocar os bons espíritos e orar a Ti, sempre pedindo bênçãos e forças. Neste momento em que encerramos a nossa domingueira, rogamos que os bons amigos espirituais estejam conosco, magnetizando nossas almas, a fim de que ela, renovada com estes fluidos magnéticos abençoados, produzam em nosso corpo e em nossa alma as melhores renovações de paz e de harmonia. Esteja conosco sempre, Pai amado, e que nós estejamos sempre contigo. Agradecidos aos nossos anjos guardiões, aos nossos espíritos amigos, e que as bênçãos divinas nos envolvam a todos mais uma vez. Que assim seja. Um bom final de domingo para todo mundo, uma excelente semana e vamos em frente, porque a vida conta sempre conosco. Um grande abraço.